Muito boa tarde a você ligado na TV e Rádio Bem Mais Web. Estamos chegando com mais uma edição do Hora da Bola. Hoje, exatamente uma semana depois do falecimento, infelizmente, do José Carlos da Cruz, o popular Fia, que nos deixou aí na semana passada, um ídolo do futebol de Restinga Seca, grande passagem como jogador aí no Restinguense e também no Rode, depois uma grande campanha como treinador em longos anos aí com a camisa do Móveis. Hoje temos aqui dois aí ilustres convidados, o Ayrton Ferreira Ferraz, o Pintinho, e também o Mauro Schink, meu pai, dois aí que conviveram com o Fia ao longo de toda essa trajetória aí no futebol do nosso município. Começar dando aqui meu boa tarde para o Pintinho, mais uma vez presente junto com a gente. Seja bem-vindo à Hora da Bola, Pintinho. Boa tarde, Michel. Boa tarde aos teus ouvintes da Rádio Bem Mais Web. Para nós, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Fia, que foi uma grande perca para nós do esporte de Restinga Seca, e esperamos, dentro do contento, responder todas as perguntas que tu nos fizer. Este então o Pintinho e também Mauro Schink aqui junto com a gente. Elian Vargas já acompanhando por aqui, dizendo boa tarde, Michel, Mauro e Pintinho. Boa tarde aí pro Elian, lá em Venâncio Aires. Vamos juntos para mais uma Hora da Bola, Mauro? Bom dia. Bom dia, Michel. Bom dia ao Pintinho. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento e que vão nos assistir posteriormente também. E dizer que é uma honra para mim estar aqui no teu programa pela primeira vez, Michel? Primeira vez que eu venho no teu programa aqui. Já fui lá na tribuna, fazer alguns programas com o Restinguense. Mas aqui na Rádio Bem Mais Web já está desde 2020, É a primeira vez que eu venho e, infelizmente, é para falar sobre a morte do Fia, mas a gente vai falar de coisas boas, de coisas boas que ele viveu com a gente, que a gente viveu com ele. Então estamos à disposição aí para as perguntas. É isso, Mauro, pela primeira vez realmente no Hora da Bola. Vamos começar falando então sobre a trajetória do Fia como atleta, Porque antes dele ser um grande treinador, ele também foi um excelente jogador, era atacante, era fazedor de gols. E como ele é alguns anos aí mais velho que o pai, ele conseguiu também ter aí grande parte da sua trajetória, o início ali, com o Mauro também dentro de campo. Então eu queria que tu falasse um pouco da trajetória como atleta do Fia. Bom, a gente começou... Naquela época o Restinguense tinha um cano de time, nos anos 70 lá tinha um cano de time no final dos anos 70, Então, o Fia, ele é 3 anos mais velho que a gente, mas nós chegamos a jogar junto até na parte do juvenil, porque eu subi precoce, A gente fazia parte no juvenil e o Fia jogava algumas partidas, porque nós éramos muito novos ainda para pegar o time do Restinguense, e o time do Restinguense naquela época é aquele cano de time que a gente fala, O Pintinho até fez parte também, muitos anos ali do time, então tinha o Maurolau, o Solano, o Maroca, o Zé Dalmiro, o Celito, o Ercílio, o Preto, o Arno, Então era um grande time, e alguns outros aí, o falecido João Batista, o Jânio, depois veio o Candinho, o Roberto Flores, o Pintinho, o Amauri. Então era um cano de time, e o Vino jogou há muito tempo, o Vino também, e um pouquinho antes até o Enio Rode, antes de fundar o Rode. Então praticamente aquele time que o Rode fundou em 1980 no campo jogava no Restinguense naquela época, e nós estava surgindo na base do Restinguense, praticamente um pouquinho mais velhos, assim, um pouquinho abaixo do Fia, tinha o Alcibiades, o Mete Cuca. Então essa é a geração, o Ney, o Surrão, essa é a geração do Fia que veio subindo, e um pouquinho mais velho, começou a entrar antes que nós no time, o Batista, e depois subiu o Fia, subiu o Tunico, o Tunico, e a gente foi subindo. Depois subiu o Nando, subiu eu, o Costinha no Seco, subiu o Mano. E daí foi quando o Rode criou o Rode em 80, porque ele já estava com uns 30 anos aproximadamente, 28 anos, Pintinho? E daí o Rode deu espaço para essa gurizada subir.
foi quando daí o FIA começou a pegar o time. E o FIA, ele era um centroavante nato, né? Um centroavante que tinha técnica, tinha uma arrancada, uma certa velocidade, um posicionamento da área, um homem fincado assim na área, e que tinha um cabeceio muito bom, né, Pintinho? Ele tinha um cabeceio mortal, né? Então o FIA foi ele amadureceu mais cedo que a gente, e ele já foi pegando o time e jogando. Então, no início dos anos, no final dos anos 70, 78, 79, 80, ele já começou a entrar em alguns jogos ali e depois ele assumiu a titularidade do Restinguense por longos anos. Para te ter uma ideia, o FIA lá em 95, quando a gente foi campeão municipal, ele ainda jogava no Restinguense. Ele era banco já, né? Porque ele já estava em fim de carreira. E eu me lembro de um gol, Pintinho, não sei se tu lembra, de um gol na semifinal, nós estamos perdendo 1-0 para o São Miguel, e empatamos, e o FIA, ele entrou na prorrogação contra o São Miguel, e do meio da rua, aqui perto da cabine de rádio ali, o goleiro do São Miguel era o Enio, ele bateu uma falta da intermediária, 2 metros do campo do São Miguel, assim, na entrada do campo do São Miguel, ele bateu uma falta que a bola fez várias curvas no ar e o Enio trocou de posição, indo para um lado, indo para outro, e quando a bola chegou dentro da pequena área, ela trocou de rumo e entrou no canto esquerdo dele, lá um golaço. Inclusive, nós tínhamos até a filmagem, depois desapareceu aquela fita cassete, daquele tempo de fita de vídeo, né? Desapareceu. Nós tínhamos a filmagem desse golaço, o Restinguense foi para a final e depois ganhou a final do Seco. Então, lá já era o finzinho do Seco, do FIA. Mas ele jogou muita bola e ele também, Michel, ele jogou muito de lateral direito. Inclusive, ele foi na seleção de Restinga como centroavante, e ele foi como lateral direito também para a seleção. Ele jogou muito tempo no Restinguense, de lateral direito, porque nós tínhamos um bom time, o Restinguense, e muitas vezes o Carrasco, que é nosso lateral, estava no quartel, e o FIA assumia a lateral direita. Então ele jogava em várias posições, né? E também no futebol de salão, né? Futebol de salão ele era um ala, né? Jogava no Casa Vitória, aí do Batista, muitos e muitos anos, tinha um chute muito forte, um bico muito forte, né? Então o FIA, nesse início de conversa, tem muito mais coisas para falar sobre a questão dele, mas ele foi um craque da bola, né? Um craque da bola e um craque da vida. Mais de 30 pessoas acompanhando a gente por aqui. O Luan Machado dizendo boa tarde, Michel, Mauro e Pintinho. Boa tarde pro Luan. Amanhã vai comentar, né? Bolo de Murcilha e River na Série B. Os 2 jogos da Série B com transmissão também, Palmeiras da Lomba e Dínamo. O Eugênio da Rosa dizendo bom dia, moçada. Bom dia especial lá pro meu parça Eugênio. O Dudu Pedroso dizendo boa tarde, Michel, Pintinho. Grande Mauro, um abraço. Michel, não deixaram eu jogar a Copa Arena por não morar no município, diz o Dudu, que agora mora em Faxinal do Soturno, camisa 10 da seleção de Faxinal, no último Interseleções lá em Formigueiro, tá pensando o quê? E se ele é natural do município, ele poderia jogar a Copa Arena, pelo menos no meu ponto de vista, jogador aí do Juventus na Série A. O Lauro Marchetti dizendo agora, nós não temos mais arrancada, temos muito barrigudos para jogar bola, tem que estar fitness, diz o Lauro Marchetti. E o Andrezinho Mainardi dizendo, hoje tem gol do M9, tomara, né? Hoje estreia da Rádio Bem Mais Web lá na Copa Arena contra o Unidos do Agro. Me preparei aí para deixar minha marca. Hoje vamos ver se consigo aí no penúltimo jogo da noite. 40 pessoas acompanhando. O Marcos Leonardo Ruviara e o Duca dizendo abraço, amigos. E o Vinícius Xavier dizendo quantos gols do Reizinho da Arena hoje. Vou tentar pelo menos um. E Pintinho, queria agora que também você destacasse um pouco da sua ligação com o FIA lá desde o início da trajetória do José Carlos da Cruz no futebol aqui, né, no nosso município. Michel, eu tive o prazer, assim, a felicidade de morar questão de 100 metros longe do FIA ali. Nós morava numa esquina assim, ele morava bem de corda na outra. Então a gente sempre estava junto, aquelas peladinhas de rua, que naquela época a gente não tinha muito estádio também. Tinha bolinha de pano, bolinha de bexiga, então a gente jogava, estava sempre brincando. E no Restinguense, no momento que o FIA subiu para a categoria principal do Restinguense, eu já estava praticamente saindo, que naquela época eu joguei mais cedo, né? 76, 75 eu joguei no Restinguense, e aí depois, conforme teu pai falou, o Mauro falou,
o pessoal mais veterano do Restinguense, aí fundamos o Rode. E aí, como eu trabalhava na firma, eu era muito ligado ao Ercílio, assim, ao Celito, todo mundo ali, o Arno. A gente, no caso, eu não joguei mais no Restinguense, mas sempre acompanhei a trajetória do FIA. Um grande jogador, um excelente profissional, uma excelente pessoa, que foi até convidado lá por Agudos, jogou uma Copa Amadora lá, foi o campeão, lá com o gol dele lá em Novo Hamburgo, se não me recordo, Campo Bom. A Associação do Dona Francisco também tem uma admiração muito grande tinha uma admiração muito grande pelo FIA, até esses tempos atrás ali falando com o alemão ali, com o Vicente preocupado, perguntando, não me deixe faltar nada para ele lá, o que precisar para ele lá, me avisa que se precisar ajudar eu mando, eu quero. Então, assim, um carinho muito grande. Domingo mesmo, não sei se vocês estavam na parte da manhã lá, no Interseleções ali em Formigueiro, foi feito um minuto de silêncio para ele ali, todo mundo, praticamente o ginásio lotado, todo mundo em silêncio. Então, isso aí que é reconhecimento às pessoas pelo que eles fizeram no esporte de Restinga Seca. Ele sempre foi uma grande pessoa, um grande jogador, uma pessoa humilde, não era de muita conversa, ele estava sempre tranquilo. Então, assim, vai deixar saudade, mas a vida é isso, né? Hoje em dia a gente está de passagem aqui, amanhã pode ser um de nós também. Então a gente tem um carinho muito grande por ele, pelo que ele fez no esporte. E até assim, tem pessoas que às vezes acham, não fizeram isso, não fizeram aquilo pelo FIA. Sim, foi feito, eu posso te dizer que foi feito. O FIA tinha um carinho muito grande em Restinga. É que tem pessoas que ajudam e não gostam de se expor no Face. Pessoas se preocupam com ele, e fazem as coisas por ele, corre atrás disso, faz aquilo, mas não gosta de estar postando coisa em Face. Então, cada um tem uma maneira de ser. Também não sou contra quem posta coisa no Face, porque é uma maneira de se expor, de repente botar aquela raiva que tem para fora, mas só quanto a dizer que não foi feito nada por ele, acho que está muito enganado. Foi feito bastante coisa por ele, ele teve todo o apoio, praticamente da família do seu Franco, que ele morava ali, dos colegas dele, de jogadores, pessoas que sempre jogaram. Posso te dizer assim, uma pessoa que nunca talvez postou alguma coisa no Face, o meu filho, o Everton, sempre ajudou, teve um carinho muito grande por ele, até falou que se tivesse rodada no campo aquele dia, ele não iria no campo, ele não jogaria. Então assim, a gente vê a emoção que as pessoas sentem por ele. É isso, né? O FIA vai deixar muitas saudades aqui nos nossos corações. O gol que o Pintinho citou, talvez o gol mais importante do FIA aí na sua trajetória como atleta, foi o gol do título do Estadual de Amadores pelo Avenida de Aguda em 1983. Ele marcou um belíssimo gol aí na equipe do Americano de Novo Hamburgo, e o Avenida até postou uma nota de pesar aí no último final de semana para o FIA, por parte ali do Binho, né, que também teve uma ótima ligação com o FIA, né, zagueiro ídolo do Rode, e o FIA então acabou falecendo aí na última sexta-feira. Ele que foi técnico do Móveis Rode até 2019, né, na conquista do Rode antes da pandemia. O Rode tinha em vida, né, o Ercílio e o FIA, e agora o Rode em 2 anos consecutivos acaba perdendo 2 dos seus maiores representantes, né? O Ercílio infelizmente faleceu no ano passado, inclusive o Pintinho participou do programa especial em memória aí do Ercílio no ano passado, juntamente com o Arno Cantarelli. Os 3 fundaram o Rode em 1980, e agora esse ano o FIA também acaba nos deixando, né, muito jovem, apenas com 62 anos, né, de idade. E realmente toda uma mobilização foi feita por parte do FIA, e circulou nas redes sociais, né, Mauro, recentemente, uma foto aí das categorias de base do Restinguense. Todo mundo sabe que o FIA por muito tempo trabalhou, inclusive foi meu treinador na base do Rode, e também trabalhou na base do Restinguense, e você o auxiliava, né, Mauro? Falar do FIA, para quem se criou com ele, como a gente, né, tantas passagens a gente teve junto, né, desde dos piá do Restinguense, e eu tenho uma passagem muito que eu sempre lembro, né, o irmão dele, o Aco, era engraxate, e o FIA também, depois ficou Muito bom de bola. O Aco era muito bom ponteiro esquerdo, jogou comigo no Restinguense também, e o FIA era engraxate.
E o meu pai trabalhava naquela época na prefeitura e eu não tinha dinheiro. E eu via sempre o FIA com dinheiro, né? A gente não tinha, eu via o FIA com dinheiro com a caixinha de engraxate. E daí um certo dia eu me encontrei com ele ali no pai do seu Tutu, no pai do Rude, do Mussum, da borracharia ali. E daí eu via com uma mascada de dinheiro, e daí eu disse, mas Fia, mas tu ganha bem com isso? Não, eu ganho assim, e tanto. E daí eu cheguei em casa e falei com o pai. Eu disse, pai, eu quero uma caixa de engraxate, porque eu vejo, eu quero ser igual o Fia, porque eu quero ter o meu dinheiro. O Fia sempre tem dinheiro e eu não tenho. E daí o pai disse assim, não, eu vou te arrumar uma coisa para te fazer. Pode deixar. Daí a dona Hilda já tinha falado com o pai um dia se eu não queria vender frutas. A dona Hilda do seu Luiz Vera da Cunha, aqui do lado de casa, do Bolinha. E daí foi lá e falou e me arrumou esse emprego de vender fruta na rua, né? Porque ela tinha muito caque ali. Tinha butiá, tinha maçã, laranja, bergamota. Então, eu saí através desse incentivo que eu pensei em ter o dinheiro para mim ser igual o Fia, que tinha o dinheirinho dele, era um cara humilde e tinha o dinheirinho dele, e eu também, nós também éramos pessoas também sem nada, né? Bem, só tinha uma casa e o pai trabalhava de empregado e era alfaiate. E daí foi ali que eu tive esse incentivo, desde pequeno, lá tinha 7, 8 anos, fazer alguma coisa na vida, né? Então, o Fia, ele sempre foi humilde, né? Ele morou também ali embaixo, perto do Jari, ali embaixo, Belmiro, e depois ele veio morar lá, né? Pintinho, perto da tua casa. Uma casa humilde, simples lá, que a gente frequentava, porque a gente jogava em tudo que é campinho, né? E então nós tínhamos esse contato. E, Michel, e antes, assim, quando a gente era jovem, até o Costinha falou, colocou um comentário esses dias, nós tínhamos a máquina branca e a máquina preta, que era dois times de futebol, que era o time do Fia, que era a máquina preta, que seria formados preferencialmente por negros, né? Mas não tinha nada a ver, não era um apartheid, era só porque ele fazia o time dele para enfrentar a máquina branca, que no fim nós jogávamos todo mundo junto, né, no Restinguense. Mas daí nós tínhamos tipo um clássico, porque o Fia era mais lá de cima, e lá da perto da tua casa, né, e nós tínhamos aqui onde a Dora da Padaria, nós tínhamos um campinho de futebol ali, que é das Laranjeiras. E daí nós se enfrentava assim, uns clássicos assim, que pegava fogo mesmo. E daí, basicamente, eram os filhos do tio Casca, né? O Zé Ari já era mais velho, mas era o Cátia, o Casquinha, que a gente chamava, o Flavinho, o Laone, o Beto Pipa e o Costinha, que ia lá, e o Fia era o goleiro. E o Batista era o nosso goleiro. Daí era eu, o falecido Luiz Carlos Benício, o Mano Possebon, o Nando, o Tunico Nascimento, então o Carrasco. Então esse era o time da Máquina Branca. E era aquela peleia no bom sentido, mas todo mundo amigo, né? Todo mundo amigo, e depois do jogo nós ficava todo mundo junto, tomava refrigerante, todo mundo junto, mas eram uns clássicos do futebol de Restinga. Então, às vezes nós fazia lá perto da Cotricel, às vezes nós fazíamos aqui, às vezes fazia lá, tinha um campinho na frente da casa do Zequinha, um campinho assim, numa descidinha, num terreno que tem lá até hoje lá, e nós jogávamos lá também, nós ia jogar lá também contra o time do Fia. Então, essa ligação que a gente tem é de muito tempo, né? Então, o Fia, ele sempre foi um cara humilde, sempre quieto, assim, na dele, né, Pintinho? Duvido alguém ter visto uma discussão do Fia, nem dentro de campo, mano. Ele podia, o cara dar um pontapé nele, ele saía quietinho, ele não fazia alarme, ele ia pra cima dos caras. Entendeu? E ele era um cerno, né, Pinto? Tu batia nele e ele não sentia nada. Mesmo que ele tendo um corpo, ele era um corpo, não era avantajado, era um corpo fininho, mas ele era muito forte fisicamente, porque ele se preparava, né? Ele jogava todos os dias. Naquela época, a gente começava às 9 horas da manhã e ia às 10 horas da noite jogando até no escuro.
entendeu? Então o FIA sempre foi assim, e de uma família bastante humilde, mas gente finíssima o FIA, e sempre junto com a gente, né? E tantas coisas eu vivi com o FIA, de brincar, nas brincadas de se esconder de noite aí com toda a turma da nossa região. Ele muito frequentava aqui a nossa região, né? Então nós tínhamos várias coisas que a gente passou junto. Ele também foi, eu lembro do FIA não só jogando para o Restinguense, para o Rode, mas eu lembro o FIA jogando para a seleção de Restinga de futebol de campo. E eu acho que, se eu não me engano, foi em 83, o máximo 84, mas eu acho que é 83. Tem que olhar lá na liga, ver quem foi campeão lá em Faxinal em 83, 84. Eu estava no estádio. O FIA fez um golaço, não sei se tu lembra, Pintinho, no estádio novo, lá em cima, já de fora da área. Sobre esse gol que o Mauro está falando, até vou complementar. O dia que o FIA faleceu, eu compartilhei no meu Face, e um amigo meu de São Borja, que era natural aqui de Restinga Seca, o Íbaro, até por sinal é colega do Michel, tem uma rádio, a Rádio Butuí de São Borja, comentou sobre esse lance, que ele trabalhava na Rádio São Roque, em Faxinal, e ele viu esse golaço que o FIA fez lá em Faxinal, e ele comentou que não esquece até hoje desse gol. Então, pessoas de longe se lembrando da trajetória do FIA. E esse gol, assim, ó, até lembra? Foi no finzinho do jogo, de fora da área, uma bomba, a bola fez uma curva, entrou no canto esquerdo, assim, lá na gaveta, e o Restinga foi campeão com o gol dele. Então ele contribuiu não só com o Restinguense jogando, não só com o Rode jogando, não só com a seleção, com o Vitória jogando, mas também com a seleção de Restinga. Então ele é um dos maiores atletas da história de Restinga, sem falar do que ele contribuiu na formação de atletas, né? Daí aquelas fotos ali estava o Moraizinho, que é o maior ídolo do Rode da história aí, ó, junto com o Penacho. O Moraizinho estava ali, né? Começou ali. Tantos outros, Rodrigo Lima, Rodrigo Baldiceira, tudo naquela época na escolinha do Restinguense. Tantas crianças assim que o FIA contribuiu do jeito dele, como foi dito lá pela Elaine no dia do jeito dele, mas ele, com a educação que ele deu, muita gente se formou cidadão, porque ele não tinha maldade, ele era um cara puro, né? Às vezes a gente vai para o beirado de campo e a gente briga com um, com outro, reclama que ele não era assim, ele era um cara diferenciado. Ele era um cara humilde, extremamente humilde, e um cara pautado, um cara que não era da encrenca, do confronto, nem dentro de campo, e muito menos fora de campo, e muito menos ainda na vida normal dele. Ele era um cara que passava em branco, mas que deixava o seu recado, como deixou o seu recado como um formador de atletas e de cidadãos aqui em Restinga Seca. O pessoal segue participando no programa. O Ravel Barcelos dizendo, assistindo aqui, meu amigo Michel Augusto Schink. O Ravel Barcelos, então, um abraço para ele. O Diogo Félix dizendo boa tarde. O pessoal da TV Novos Horizontes, o Ego Bizunin dizendo abração, um abraço para ele. O Matheus Machado dizendo boa tarde, pessoal. Hoje é dia, Mateuzinho, jogador nosso aí na Copa Arena. O Luciano dizendo, o Michel não faz que nem o Valência hoje. O Ener Valência perdeu 3 gols impressionantes contra o Fluminense. Quem não faz, leva depois. O Fluminense ali, com grande participação de John Kennedy e Germán Cano, avançou para a decisão da Libertadores. Vai enfrentar o Boca, né? Que ontem nos pênaltis passou pelo Palmeiras. O Robson dizendo boa tarde, só pelo jogo de hoje. Também mais um atleta nosso dizendo, esses dois, Mauro e Pintinho, tem muita história no esporte de Restinga e da região. O Clóvis Aguirre dizendo, pergunta ao Mauro se ele lembra da seleção de Restinga Seca contra o Juvenil do Grêmio. O placar foi Grêmio 9-1. Gol do meu amigo FIA no Restinguense. Teve essa do Grêmio aí, e teve também lá nos anos 70 a do Seco lá, com o que veio o Inter de Porto Alegre também, né? Eu lembro, sim, nós era pequeno e lembro desse jogo, eu me lembro, sim, o gol nosso foi do FIA, e fizemos um bom papel, né, porque o Grêmio muitos daqueles jogadores depois acabaram jogando nos profissionais, né, porque eram os juniores, né, lembra, Pitinho, quando veio? O Magalhães, lateral esquerdo, estava ali.
Foi campeão mundial, e tantos outros que tinham naquela época, daquela geração do Baidec, do Paulo Roberto. Então eram esses jogadores que jogavam no Grêmio, que vieram aí naquela época e fizeram sucesso no Grêmio. E o FIA realmente, o Clóvis Aguirre, eu acho que ele está lá no norte, né? Eu acho que ele está morando lá no norte, eu acho que né? É da nossa época, que o pai dele acho que trabalhava na Fazenda dos Borges lá. É isso, já eu te informo, Mauro, onde mora o Clóvis, pelo Facebook, né? Viola Fagundes dizendo boa tarde, amigos desportistas, em especial aos grandes dirigentes Mauro e Pintinho. O mestre FIA para mim foi tudo no tempo em que joguei futebol em Restinga Seca, no Restinguense e também no Rode, diz o Viola. Jogamos juntos, fomos campeões, é meu eterno treinador, diz o Viola, com as bandeirinhas do Rode e do Restinguense. JC Alves dizendo boa tarde. O Emerson Moraes, o Peca, dizendo, sem dúvidas, um dos maiores desportistas da cidade. Nosso futebol tinha, sim, que estar de luto. Mais de 50 pessoas acompanhando o Hora da Bola. E, de fato, né, tivemos a rodada adiada na tarde do último sábado. Não tinha como ter jogo, né? Era impossível mesmo assim. Uma pessoa ou outra queria que as partidas acontecessem, mas não tinha como, né? Até por questão de respeito, sensibilidade, bom senso, não tinha como a bola rolar. João Paulo Soares Possobon dizendo grande trio, Elian Vargas dizendo 1983 foi um ano muito bom, torcedor do Grêmio aí, o Elian. Boa tarde, diz o Diogo Félix. O Lázaro Lemos dizendo boa tarde, pessoal, grande abraço aos amigos. FIA foi uma grande pessoa. O Ricardão, nosso goleiro aí na Copa Arena, dizendo que hoje é dia, né? De Rádio Bem Mais Web na Arena. Hoje Rádio Bem Mais Web enfrentando a equipe do Unidos do Agro por volta das 10 da noite. A bola vai rolar. O Elian Vargas dizendo, eu ia falar o que o Mauro acabou de falar. Além de jogar tudo isso, revelou milhares de jogadores para o Restinga Seca. Já vamos falar sobre alguns deles. Boa tarde, acompanhando, diz a Ilusa Becker, ela que é a mãe do Rafael Becker, o Rafinha, nosso cinegrafista. Diogo Félix dizendo grande FIA. O Tem a Turba dizendo Mauro e Pintinho, dois grandes nomes do futebol local e regional, recordando bons tempos do futebol, em especial ao grande FIA. Parabéns pelo programa, gurizada, diz o Teinha. O Luan Machado fala por aqui, além de grande atleta, FIA foi um moldador de caráter de muitos homens e profissionais que hoje vivem no nosso município e também fora dele. O Ricardo da Silva Poma dizendo grande FIA, joguei na base com ele de treinador. O centroavante César Moreira dizendo abraço meu presidente de 95, campeão César, autor do gol do título contra o Seco lá em 1995. O Márcio Rode dizendo Mauro e Pintinho também são grandes ícones do esporte de Restinga Seca, e eles ajudando a lembrar a grande história do FIA no futebol de Restinga Seca. Abraço aí pro Bidu, sucessor do FIA, né? Atual treinador do Móveis Rode, campeão no ano passado, agora tentando o 7º título consecutivo com o Rode. O Diogo Félix dizendo amanhã temos aí defendendo o River, amanhã com transmissão, bolo de Murcílio e River, estarei nessa. O Clóvis Aguirre dizendo isso aí, Mauro, então confirmando a informação aí do Mauruchinho, nem precisei pesquisar, né? Luiz Fabiano dizendo boa tarde, Michel, acompanhando o teu programa, parabéns, abraço pro Luiz Fabiano, aí um dos operadores e cinegrafistas lá da TV Tribuna. O Rafael Becker Quinirinho Rafinha dizendo tive a honra de ser treinado pelo FIA, grande treinador e excelente pessoa, abraço Michel e convidados. Paulo Rodrigues também acompanhando por aqui. Eu também tive a honra, né, de conviver com o FIA aí, fui comandado por ele nos anos de 2011 e 2012, quando eu joguei na base do Móveis Rode, né? Realmente foi um excelente treinador. Em 2014 fui convocado aí para a seleção Sub-17, que disputou Interseleções e Ivoral, os comandantes. Aí os treinadores eram o FIA e o Zequinha, né? Então tive aí uma boa relação com o FIA, que também foi árbitro de futebol, né? Por muitos anos apitou a Copa Arena, por exemplo, até 2019. Teve um final não tão bom assim como árbitro na Série B, numa confusão Olaria Gaúcho, enfim, mas fica no passado. O FIA realmente, como o Mauro e o Pintinho destacaram, era uma pessoa sem maldade nenhuma no coração, uma pessoa simples, realmente que tratava todo mundo muito bem e que acabou ficando, né, com essa fama, essa personalidade de ser uma pessoa quieta na dele, mas como comandante, quem acha que ele era assim, nada disso, tá? Eu me recordo muito bem, em 2018, quartas de final do Municipal de Campo Série A no campo do Rode. Rode encarava o São Luís. O Rode estava tomando um banho de bola do São Luís. Era para o São Luís ter largado na frente. O Rafael Viana
teve grandes oportunidades para o São Luís abrir o placar, o Gugu fez grandes defesas, o Rodi ganhou o jogo com 2 gols de bola parada, e no intervalo do jogo, eu fui tentar uma entrevista por lá no banco de reservas do Rodi, e o Fia estava dando uma palestra, e realmente, até para as grandes referências do time, para os ídolos e tudo mais, o Fia foi pra bronca, cobrou quem tinha que cobrar, palavras fortes, ríspidas até, e acabou que deu certo o discurso do Fia. Era necessário realmente ele falar daquela maneira, porque o jogo realmente estava muito mais pro São Luís do que pro Rodi, e aí no segundo tempo o Rodi consegue encontrar os gols, avança, foi campeão nos pênaltis contra o Seco depois na final, né? Esse jogo foi nas quartas, foi 2 partidas antes da decisão, mas eu nunca tinha visto até então o Fia daquela maneira, realmente estava muito aí furioso com o desempenho, com a performance do Rodi no primeiro tempo. O Rodi melhora e consegue a vaga na segunda etapa, mas realmente o Fia, como treinador, também sempre conseguia aí ter um bom desempenho, sempre era muito respeitado e conseguia também, com uma leitura de jogo muito boa, montar a equipe do Rodi, que foi campeã de 2015 até 2019 no comando dele, né? No ano passado não, no ano passado foi o Bidu, mas de 2015 a 2019 aí, 5 títulos em sequência com o Fia comandando, e muito bem. Ele, quando precisava, né, nos pênaltis, mandava o Moraes pro gol, por exemplo. Foi um Fia que, como ele falou, revelou vários jogadores. Posso destacar aqui 3 deles, né? Dudu Franco, Vitor Cantarelli e Gabriel, que evoluíram demais nas mãos do Fia, né? O Dudu Franco e o Cantarelli até surgiram como goleiros, e o Fia acabou colocando eles na linha, e muito jovens já no time principal do Rodi também no campo. Eles deram seus primeiros passos com o Fia como técnico. O Gabriel também lá em 2015 já assinou com o Móveis Rodi também, sendo um atleta da base. Então o Fia sempre gostou muito de dar chances aos jovens, de colocá-los na prova de fogo, e muitos deles deram certo nesse contexto de dificuldade nos jogos, e colocava os garotos em momentos ali específicos dos jogos, e eles davam conta do recado, e hoje são o que são, né? O Cantarelli e o Dudu Franco, titulares absolutos do Rodi. O Gabriel, um jogador também sempre muito útil. E eu posso citar também o Diogo Moza 4, né? Em 2019, o Fia deu oportunidade para o Diogo no time principal do Rodi. Hoje até joga no Seco, né? Mas em 2019 já lançou um garoto que se destacou na escolinha no salão e tudo mais, botou o garoto no campo. Realmente é um jogador de potencial, muito jovem, hoje vestindo a camisa do Seco, mas dá para ver que realmente é bom de bola o Diogo. E o Fia, agora falando com o Pintinho, sempre gostou muito, e como o Pintinho trabalha no ginásio, tinha esse convívio, né, com o Fia, que tinha os treinos semanais lá no ginásio Romano Cantarelli. Então o Fia sempre gostando muito da gurizada e dando oportunidade, e esses garotos crescendo nas mãos dele, né, Fia? Pintinho. Sim, a gente falou até agora sobre o campo, sim, mas ele tinha um trabalho também no salão, lá no ginásio. Eu acompanhei por muitos anos o trabalho dele. Ele tinha uma escolinha bem montada, bastante gurizada, e ele até gostava, de vez em quando saía o campeonato ali, ele montava um timezinho de guri, meio para... todo mundo achava até que ele não chegava lá, e no fim ele incomodava todo mundo. Então o Fia sempre foi um grande incentivador das categorias de base. É isso. O Dilmar Cavaleiro Chiquinho dizendo: boa tarde, abraço Mauro, Pintinho e Michel, merecida homenagem ao nosso mestre Fia, com quem tive a honra de jogar junto e ter como treinador, diz o Dilmar Cavaleiro. O Elton dos Santos Almeida dizendo que dupla top, Mauro e Pintinho sabem tudo de futebol, grande abraço. Importante lembrarmos do Fia, fez muito pelo nosso futebol de Restinga Seca, também joguei no Restinguense e ele era o treinador. Observação: joguei no segundo e era banco, dando risada aqui o Eltinho. E o Cícero dizendo boa tarde aos amigos, atual goleiro aí da equipe do Restinguense. E realmente, né, agora a gente acaba ficando muito triste, né, com a passagem de mais um grande nome do esporte de Restinga Seca, né, como citei anteriormente, o Ercílio nos deixando no ano passado. Aí tivemos esse ano o Fia. Há poucas semanas também, acho que há 3 semanas atrás, o Braulio Fontoura também faleceu, também participava ativamente no esporte de Restinga Seca. No final do ano passado, os 2 jogadores do Operário, né, o Rogerinho e o Bosch. Então realmente muitas tragédias acabam deixando aí o esporte de Restinga Seca aí com essa página aí muito triste, esses capítulos que realmente acaba que a vida é implacável e acaba nos trazendo esses períodos aí realmente que deixam todo mundo reflexivo, né, Mauro?
É complicado, né? O Restinguense, agora mesmo, de 2019, nós fizemos aquele almoço dos 62 anos, daí tinha 7 fundadores, né? Ainda conosco, né? E daí já faleceu o Tuti, né? O Valdir Cantarelli, irmão do Ar. Faleceu o Omar Ferreira dos Passos e o Pingo, né? E o Bita. 4 daqueles. Agora só tem 3 fundadores ainda conosco, que é o Nenê Pintor, né? E também o Damar Burman e o Protórdio Solon de Mello, né? Então é muito rápido. E agora, a semana passada, a gente também perdeu o nosso ex-presidente, José Luiz Ferreira dos Passos, né? Que é tio do Nando. Também perdemos ele, também que é um ex-presidente do Restinguense. E ultimamente o FIA. Mas eu gostaria de fazer justiça essa questão que foi falado. A gente nem deve tocar muito nesse assunto, mas é bom fazer justiça. Com a questão de ajuda ao FIA ou não. Começou, tudo partiu e tem que fazer. Hoje não está mais aqui em Restinga Seca, que está lá no Mato Grosso, com o Arno Cantarelli. O Arno Cantarelli, que começou, nos chamou para a reunião, nós fizemos até ali na Corsã, uma reunião inicial, o Pintinho, o Arno, eu, o Márcio, o Rode e o irmão do Márcio, o Marcão. A gente fez uma reunião preliminar, na segunda reunião a gente chamou familiares, que foi o Davi e o Daniel, né? Para a gente ver o que a gente podia fazer em conjunto com o que estava acontecendo com o FIA, que ele estava com uma demência, assim, ele não sabia mais nada do que estava falando, não falava coisa com coisa, e nós tínhamos que dar uma atenção para ele, nós sentimos na obrigação de dar uma atenção para ele. E a gente começou, e o próprio Márcio levou ele em consulta, conseguiu via prefeitura algumas coisas, outras coisas direto na Universidade Federal de Santa Maria, não, Hospital Universitário de Santa Maria, e o Márcio muitas vezes levou lá, outras vezes o Daniel, outras vezes o seu Franco, outras vezes o Davi, mas o Márcio correu muito nessa questão também, né? E a gente fez vários amigos, acho que era 15 amigos naquela época, para a gente conseguir alimentação para ele, porque ele não estava se alimentando nos horários, nada certo, e a gente foi no Loivo e fez um pacote com o Loivo lá, e cada um contribuía com um valor X por mês. Vários, eu não vou citar nomes aqui, mas várias pessoas da comunidade ajudavam e estão ajudando, e daí criamos um grupo do WhatsApp, e até agora existe o grupo ainda, há poucos dias antes dele falecer, a gente estava depositando alguma ajuda para as cuidadoras, né? Que ele estava internado e deu um AVC nele, ele ficou internado no hospital em Restinga Seca, depois foi transferido para o hospital de São João do Polesne e teve uma despesa grande que o seu Franco bancou lá, né? No caso, e a gente contribuiu com uma parcela, com uma parte a gente contribuía. Então é bom que se deixar bem claro que muitas pessoas ajudaram, que ele não foi abandonado pelos amigos, os amigos do esporte de Restinga Seca ajudaram, dentro do possível, né? Dentro dos limites de cada um, mas a gente ajudou na questão da alimentação e as questões de medicamentos, questão de levar ao médico, questão de conseguir exames, teve exames até que o próprio Márcio Rode pagou do bolso dele. Né? Então eu não posso ver injustiças nesse ponto. Se nós tínhamos que ajudar mais, se A ou B tinha que ajudar mais, daí está em cada um, né? Está em cada um, pelo que ele contribuiu com o Restinguense, com o Ode, enfim, está de cada um, mas eu sou testemunha que a gente fez esse grupo, foi ajudado o possível dentro dessas como a gente falou, o Mano estava no grupo, e tantos outros estavam no grupo, que ajudavam para essa manutenção dele, inicialmente com alimentação, com exames, com alguns medicamentos e também com a internação na questão das cuidadoras, né? Porque ele tinha que ter cuidados, né? Alguém sempre junto com ele, porque ele estava bem debilitado com a AVC que ele teve, né? Então, só para deixar registrado essas questões, porque às vezes as pessoas falam sem saber realmente, e eu nem devia ter falado, mas eu deixo registrado isso, porque quando uma mão dá, a outra não precisa saber. Mas como houve críticas, muitas críticas, e a gente viu isso aí, essas críticas, eu acho que as pessoas elas deviam
primeiro saber realmente se as pessoas ajudaram ou não ajudaram, para depois emitir uma notícia que não é verdadeira, né? É isso. Vou aqui para alguns apoiadores. LIRF, Liga Restinguense de Futebol, vereador Nelson Trindade, apoiando o esporte de Restinga Seca, RDO, velocidade que sua rotina merece, vereador Thiago Cantarelli, apoiando o esporte do nosso município, escritório de advocacia do vereador Elton Almeida, Pica-Pau Motos Oficina Mecânica, o fone é 99982-5282, anexo Gás do Zeca, com o fone 99617-5675, parada obrigatória Lanches e Doce Açaí, na esquina da Érico Veríssimo, teleentrega 99619-0091 e 99655-2821. Prefeito Paulinho Salerno, sempre apoiando o esporte local. Postural Fit, fisioterapia, treinamento funcional, recondicionamento pós-lesão, trabalhos específicos de prevenção a lesões. O fone é 997-146156. Reidasodes.com, site de apostas esportivas online. Hoje você aposta na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Atlético Goianiense e Ituano, CRB e Ceará. Tem também Campeonato Espanhol com Atlético Bilbao e Almeria. E, é claro, o Campeonato Saudita. O Al Ittihad, time aí do Benzema, né, enfrentando o Al Ahly de Jeddah, equipe do Roberto Firmino. Você aposta no site reidasodes.com e no WhatsApp do Cristiano Rodio Totó. O fone é 99972-9477. Arena Esportes, marca o seu horário para jogar aquele futebol com os amigos. O fone é 999995488. Oficina do Chupim, concertos de bicicletas, motosserras, roçadeiras e geradores. O fone da oficina do Chupim é 999-335153, lá na rua Isaltino de Oliveira. Cressol Restinga Seca, sua cooperativa parceira, venha conhecer a Cressol e desfrute de uma conta sem taxas de manutenção. Além de contar com uma cooperativa que incentiva o esporte local, afinal na Cressol o seu dinheiro está em boas mãos. Visite-nos ou entre em contato pelo fone 99903-1542. Surto Coletivo Cervejeira, Cervejaria de Restinga Seca e que apoia o esporte local. Nossa fábrica fica na Avenida Júlio de Castilhos, ao lado do Posto Charrua. Venha nos visitar, dispomos de vendas no local e também atendemos eventos, confraternizações e festas em geral no município e região. Entre em contato pelo Instagram, @surtocc, ou pelo fone 99615-7259. TecLab Computadores e Gráfica, especializados em manutenção de desktops e notebooks, ou seja, conserto e reparo de computadores. Junto a isso, o trabalho da gráfica, que é impressão de banners, lonas, fachadas, venda também de acessórios. O foco é na assistência técnica. Falar com Bruno Fontana, lá na rua Moisés Cantarelli, ao lado do supermercado da Cotricel. DM, instalações hidráulicas, reformas e construções em geral. Precisou, chamou, fones 991414238 e 996829646. Pódium Veículos, compra, venda e agenciamento de veículos novos e usados. O fone é 3025-5889. Falar também com Cristiano Correia, 99987-3107. Carla Alves dos Santos, arquiteto urbanista, fones 99986-6892, também 9159-0760. Projetos de arquitetura residenciais, comerciais, interiores, reformas, móveis planejados, consultoria e execução. E Mainardi Imports, moda masculina, em novo endereço, na Avenida Júlio de Castilhos, 483, ao lado do Gol de Placa. Gargantinha terá quartas de final amanhã? Pergunta o Viola Fagundes. Não, as quartas de final serão na outra semana, né? Sem ser nesse sábado, que é amanhã, no outro. Restinguense encarando São Luís no segundo jogo da tarde. Antes disso, Operário Imóveis Rode. Robson dizendo como ficou o resultado do julgamento do São Miguel. Na última terça-feira teve uma reunião da Liga e na reunião acabou aí de forma unânime o Quiturma vencendo, só que aí o São Miguel entrou com recurso e agora teremos um julgamento aí pela JJD, e aí a gente não sabe quando que vai ser essa data, né? Mas enfim, ainda não sabemos se o São Miguel ou o Quiturma estará classificado, qual dos dois estará classificado para enfrentar o Seco no duelo de semifinal. O fato é que na reunião da Liga acabou vencendo o Quiturma, mas terá então esse recurso julgado aí pela junta para definir a equipe que se classifica para a semifinal. O Vitor Cantarelli dizendo: FIA sempre acreditava e incentivava a gurizada. A prova disso foi o ano que chegamos na final do futsal principal com o time da Escolinha, né? Como o Pintinho falou agora há pouco na última resposta, que o FIA gostava de colocar time de Escolinha
no futsal, no municipal, com os adultos, né? E, como o Cantarelli diz, né, teve uma vez que esse time que tinha o Cantarelli surgindo ainda, acabou chegando na decisão do municipal de futsal na categoria principal. Boa tarde, meu prefeito Mauro, diz o Bega, o Thiago Rodrigues por aqui. O William Vargas dizendo, Michel, enquanto lia os patrocinadores, deu mais um gol do Cano. O German Cano, 3 gols e uma assistência contra o Internacional. Estávamos lá, eu e o pai, né, acompanhando o jogo em loco no estádio Beira-Rio. Um abraço para o meu amigo Mauro, diz o Thiago Rodrigues. Ficou para o dia 14, diz o Márcio Rode, sobre as quartas de final, 14 de outubro. O jogo do Rode com o Operário, o jogo do Restinguense com a equipe do União Recreativo São Luís. Mas amanhã as 2 partidas da Série B com transmissão aqui da gente, né? Como eu já falei, Bolo e River, Palmeiras e Dínamo estaremos juntos. Eu e Luan no primeiro jogo, depois eu e o Tobias na segunda partida. Já vamos chegando na reta final do programa. Eu queria saber do Pintinho aí, qual a sua lembrança aí final de alegria que tem com o FIA, aí pra gente deixar uma mensagem aí positiva também pro pessoal que acompanha de casa. Afinal de contas, o FIA sempre era uma pessoa alegre e que deixava todo mundo também muito feliz, das pessoas que tinham convívio com ele, e é essa imagem que a gente deve ficar do FIA, né, Pintinho? É isso aí, Michel. A gente tem várias até lembranças das imagens do FIA boa. Assim, eu sempre me chamava a atenção e eu sempre observava assim, ele nesse último título do Rode, aí tava todo mundo ali na casa do Vercílio fazendo churrasco, tomando cerveja, todo mundo se divertindo e ele bem tranquilo, bem calmo, assim. Então ele era uma pessoa muito tranquila. Ele deixou várias lembranças boas, é uma pessoa que vai ficar na memória nossa. Então, assim, ó, não vou citar nenhuma assim, porque todas as lembranças dele para mim são boas, e ele estava sempre bem tranquilo, bem calmo, uma pessoa que fez a parte dele aqui como a gente diz, aqui na terra, e Deus que dê aquela força e aquele apoio para ele lá em cima no céu lá. É isso, né? A última lembrança que fica, né, na minha cabeça do FIA é sempre ele aí com o seu tradicional visual, né? Óculos, boné, não importa a temperatura, o clima, tava sempre dessa maneira o FIA, e claro, com uma Coca-Cola do lado. O FIA gostava de uma coquinha, não tinha jeito, né, Mauro? O FIA gostava de uma Coca-Cola. Não sei se isso também não prejudicou um pouco ele, né? Porque muita Coca-Cola não sei se é bom. Mas eu tenho algumas lembranças aí. Uma lembrança que eu tinha quando eu jogava com ele, ele chegava, porque eu jogava de meio campo e ele era centroavante. Ele sempre dizia para mim assim, ó, não me lança a bola por cima. Porque geralmente nós jogava aqui no estádio municipal e o campo era muito ruim. O campo era umas pedrinhas lá no começo, depois que foi trocado, em 80 que foi melhorado. E daí ele pedia, Mauro, tu me lança sempre por baixo, que eu faço facão, entro em velocidade. Por cima eu tenho que estar disputando bola, com os zagueirões, geralmente são maiores que eu, mais fortes que eu, e eu tenho que ganhar na velocidade. Então tu sempre enfia a bola por baixo, assim, que eu entro na diagonal e faço facão e ganho na velocidade deles, né? E outra lembrança, assim, o ano que nós somos campeão, e o Pintinho é testemunha, o Pintinho estava indo para ele com o estádio, do dia da decisão, né? Dia da decisão, ele jogava para a associação tinha um jogo decisivo lá, acho que era do estadual de amadores naquela época, não sei, era um jogo decisivo, e nós tínhamos final com o Seco aqui, e o Fia era o nosso melhor jogador, e só que lá dava uma verba para ele jogar, e no Restinguense não tinha condição de dar a verba, e ele vinha para jogar pro Restinguense, e o Pintinho, acho que estava chegando no estádio, não sei se tu quer contar. Não, só para demonstrar a humildade que o Fia tinha, ele não sabia dizer não para ninguém, ele era uma pessoa muito humilde. Ele vindo para o estádio e ia chegando no portão do estádio para jogar essa final que o Mauro está falando do Restinguense Seco, né? E o carro de Dona Francisca encostou assim, fez a voz e vamos, filho, nós precisamos de ti. E ele olhou para os lados, olhou para um lado, olhou para outro, olhou para mim, olhou para tudo que foi lado e trepou dentro do carro e foi. Então, assim, ficou na memória do Restinguense, né?
E aí o Tunico era o reserva, né? E o Tunico jogou no lugar dele e teve a felicidade de fazer o gol. Acho que até foi o Fia que iluminou ele e pediu que ele fizesse o gol para que ele não ficasse mal no Restinguense. E eu me lembro assim, ó, que eu joguei, né, depois aqui nessa final, nós ficamos pé da vida no vestiário, né, Pintinho? Ficou assim, todo mundo brabo com o Fia, mas como disse o Pintinho, quem sabe não foi ali que Deus iluminou o Tunico, e o Tunico fez o gol, ganhamos 1-0, tomamos um sufoco do Seco, um sufoco o tempo todo, e ganhamos 1-0, gol do Tunico, que jogou no lugar do Fia. Mas o Fia, como disse, ele foi porque ele não sabia dizer não, o cara chegou ali e deve ter feito uma proposta financeira, ele não tinha condição mesmo, e daí o Fia foi. Mas Deus iluminou o Restinguense, né, que mesmo sem o nosso melhor jogador, a gente conseguiu ser campeão. E a memória assim, que eu vou guardar pro resto da vida dele é a humildade dele. A gente que sabe como eram os pais, como era a família, e ele era humilde. E todas as pessoas da sociedade, independente de nível, de questão de verbo, de dinheiro, se davam com o Fia do mesmo jeito que se dava com todo mundo. Por quê? Porque ele era todos, ele tinha o jeito de todos, ele era humilde, então todo mundo se lembra dele. E vou te dizer, eu não vi ainda, faleceu pessoas assim que são ícones no nosso município, né? Que criaram o nosso município, mas eu nunca tinha visto nas redes sociais, nunca ouvi. O Avenida colocou lá, a associação te falou, tantas e tantas postagens na rede social como eu via do Fia. Eu não tinha visto igual. Aquela reportagem do Rode ali, tantas pessoas colocando de novo, né, compartilhando e dando umas palavras de carinho com o Fia, contando alguma trajetória, falando do que o Fia representou para essas pessoas. Eu jamais vi na rede social, principalmente os amigos que eu tenho no Facebook, que são quase 5 mil amigos, eu nunca tinha visto um cara humilde como ele, uma pessoa simples como ele, ter tanto reconhecimento, ter tantos amigos, ter tantas pessoas que gostavam dele. Então isso eu vou guardar, porque isso para mim foi muito importante de ver o reconhecimento dessas pessoas, independente de classe social, do Fia como um bom caráter, como um excelente jogador, como uma excelente pessoa, como um excelente professor. Então, para nós, ele não morreu. Ele está no nosso coração, o alvinegro, no coração do Rode, ele está no coração de todos os restinguenses, porque o Fia é imortal. O Fia não morreu nos nossos corações. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, também sabem que ele não morreu para nós, que ele vai ficar sempre na história, sempre será lembrado por todos os desportistas de Restinga Seca, assim como o Dr. João Horácio, assim como o Ercílio Rode, que foram as pessoas que também há pouco tempo nos deixaram. O Fia está no mesmo patamar de lembrança dos desportistas de Restinga Seca. Então, eu espero que Fia descanse em paz lá e jamais vou esquecer a amizade que eu tive com ele e o amigo que eu fui dele, que ele foi meu. Ídolos não morrem, né? Se tornam lendas, e é o caso aí de José Carlos da Cruz, o Fia, que há uma semana atrás exatamente, né, acabou falecendo. O Elian dizendo, última pergunta para o Mauro, fugindo do assunto, vai para a eleição ou não? Não. Por enquanto, não. Eu me aposentei agora, Elia. Eu quero descansar, eu quero curtir a família, viajar, curtir a aposentadoria. Por enquanto, política não está passando na minha cabeça. Estivemos aí na excursão do Petrônio lá pro jogo do Inter na quarta com o tio do Elian, né? O Darlon de Vargas, o Sapo, né? Tava lá junto com a gente, torcedor do Inter. O Viola Fagundes dizendo, Fia sempre será lembrado por todos nós que amamos o futebol de Restinga Seca. Vai ter outros aí para cuidar do glorioso restinguense, da família e amigos dele. Eterno, diz o João Paulo Soares Poçobon, e também mais um exemplo do respeito que todo mundo tinha aí pelo Fia, né? Que foi nessa partida que eu citei, a última partida dele como árbitro de futebol no Campo 11, a partida entre o Olaria e o Gaúcho na Série B. A regra do jogo tinha mudado, né? Então a bola pega no Fia
e acaba que vai pro time que não tinha posse antes dela pegar no árbitro. O FIA tava apitando o jogo, e aí tem um pênalti pro Gaúcho, o Olaria fica aí revoltado e tudo mais. O Gaúcho faz o gol de pênalti, o Olaria se retira de campo e por conta do regulamento o Olaria acaba sendo eliminado da competição, mas nenhum jogador do Olaria chegou perto de encostar um dedo no FIA, né? Por conta de ser exatamente o FIA, né? Ele errou como árbitro, tudo bem, né? Não sabia que a regra tinha mudado, mas ninguém chegou nem a ameaçar o fim em nenhum momento, coisa que se fosse qualquer outro árbitro talvez fosse até, no pior dos cenários, até ser agredido no caso, mas o FIA não, o FIA em nenhum momento chegou perto, eu estava ali na beira da tela, né, acompanhando o jogo, e ninguém chegou perto de encostar um dedo no FIA por conta de ser essa pessoa realmente que tinha o respeito, o carinho de todos os desportistas, não importa a camisa que eles estivessem vestindo, então realmente o FIA deixa saudades, e se fosse Adriano Wolff, diz Elevax, aí realmente seria complicado demais, né, Elian? O João dizendo, tu e o Elton formam a dupla de Restinga Seca para o esporte também, diz o João Carlos dos Santos. Então, o pessoal querendo que o Mauro Schink vá novamente a prefeito, ele que foi, né, o prefeito de 2013 a 2016, mas então agradeço a participação tanto do Pintinho como do Mauro, do pessoal de casa que acompanhou a gente. Tivemos mais de 50 pessoas nesse programa especial em homenagem, né, ao saudoso FIA, que foi um grande jogador, né, como o Mauro e o Pintinho falaram por aqui, ídolo de Restinguense Road, teve uma passagem curta também na equipe do Seco, ídolo do Avenida, jogou também aí na associação de Dona Francisca, né? A equipe aí que disputava o estadual de amadores e tudo mais, fez golaço com a seleção de Restinga em interseleções, como o Mauro destacou e o Pintinho também. Um grande técnico da equipe principal do Rode, das categorias de base do Rode e também do Restinguense, foi árbitro de futebol e, acima de tudo, uma pessoa que tinha um coração enorme. O Marcione, irmão do Guilherminho, lá em Bento Gonçalves, dizendo: FIA, uma lenda da nossa querida Restinga Seca. Abração pro Mauro, sabe as palavras, tudo é bom pra você, Michel e Pintinho. Um abraço pro Marcione, excelente volante, aí, jogador do Operário, né, no ano de 2023. O José Laírton Silva dizendo grande abraço aos amigos. O Elian dizendo abraço pra vocês e fala pro Mauro que se tá ruim agora, domingo às 6 da tarde vai estar pior após o Grenal, né? Domingo tem Inter e Grêmio, haja coração. Agradeço também todo mundo que acompanhou o nosso programa do início ao fim. O goleiro Charles estava muito animado na excursão de quarta-feira, para dizer o mínimo, aí junto com a gente. Goleiro do Quiturma, fez uma das grandes defesas do campeonato, naquele chute do Possebon aí no jogo São Miguel e Quiturma, o polêmico jogo São Miguel e Quiturma. A Márcia Xing de Castro, aí minha tia também acompanhando, o Ézio Moreira, jogador do Restinguense, jogador da Rádio Bem Mais Web, o Rafinha, o técnico Chupim, um dos nossos apoiadores, o Márcio Rode, a minha namorada sempre especial, Sheila da Silva, dizendo até domingo, aí com o coraçãozinho azul do Grêmio, né, a torcedora do Grêmio. João Carlos dos Santos dizendo que vai dar 3-0 o Grêmio com 2 do Soares. Queria ver o clima do ônibus na volta, diz o Elian. Não estava dos melhores realmente. A gente fica por aqui. A TV e Rádio Bem Mais Web volta amanhã com a Série B, Bolo de Murcilha e River se enfrentando. Depois Palmeiras e Dínamo. Um abraço e até lá.